E eu tenho certeza que Deus nessa tarde nos trouxe aqui com uma missão. Aqueles que louvam, louvam. Aqueles que pregam, pregam. Mas o mais importante para nossas vidas é sentir a presença de Deus. E é sobre isso que eu quero, aí em alguns minutos eu quero trazer uma palavra sobre valorizando a presença de Deus. Uma coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que nos move de um lado para o outro. É a presença de Deus que quando nós estamos tristes, abatidos, ela nos alegra. É a presença de Deus que nos faz triunfar a meio à guerra. É a presença de Deus que quando nós estamos caídos, ela nos levanta e nos coloca de pé e nos dá uma oportunidade de dar a volta por cima e cantar o hino da vitória. Então eu quero chamar a tua atenção ao livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, versículos de número 11, 21 e 22. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 11, 21 e 22. Que nos diz assim: e a arca da aliança fora tomada, e os filhos de Eli, Ofnis e Finéias, foram mortos. Versículo 21. E ela deu o nome da criança, e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e por causa do seu marido. 22. E ela disse: a glória de Israel partiu, e a arca de Deus fora tomada. O tema nesta tarde é valorizando a presença de Deus. Como eu falei no começo aqui, que é esta presença que nos motiva. A presença de Deus, ela é a ação motivadora de Deus na vida do cristão. A presença de Deus, ela é insubstituível. A presença de Deus, ela é mais importante do que o ouro, do que a prata. A presença de Deus, ela é mais importante do que os filhos, do que o marido, do que a esposa, e sucessivamente. E quando eu falo da presença de Deus, eu estou falando de algo real, de algo absoluto, de algo concreto. Quando eu falo da presença de Deus, eu estou dizendo
que para nós sentirmos essa presença, não precisa você fazer um Pix, não precisa você pagar dinheiro, não precisa de mecanismo humano, pois o próprio Deus, Ele garantiu que estaria conosco, não somente no começo da nossa história, nem tampouco no meio, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu falo da presença de Deus, eu estou falando daquilo que marca, que deixa uma marca, tanto na metafísica humana, quanto na metafísica espiritual, a ponto que esta presença, ela nos faz triunfar a meio às guerras, a meio aos embates, a meio às intempéries, porque eu entendo que esta presença, ela é inegociável. A presença de Deus, ela faz com que você ande de cabeça erguida, dizendo que Ele tem, que Ele pode, que Ele é, que Ele faz e que Ele ordena a bênção a teu respeito. A ponto que esse texto que lemos, livro de 1 Samuel, nos revela que esta presença, ela era autenticidade, era como se fosse a assinatura do próprio Deus, a ponto que neste capítulo, esta presença, ela era conhecida a partir do momento que os filhos de Israel tomavam posse de um instrumento sagrado por nome de Arca da Aliança. E diga-se de passagem que esta arca, ela era uma pequena caixa de madeira, coberta de ouro por dentro e por fora. E dentro desta arca havia 3 memorial. O primeiro memorial era as tábuas da lei, que era a representatividade de uma aliança que Deus, Ele fez com o seu povo. O segundo memorial era o maná segundo as Escrituras, era a providência de Deus no deserto, que simbolizava a carne de Cristo no sentido espiritual. E o terceiro memorial desta arca, o que havia dentro da arca, era justamente a vara de Arão que floresceu, que segundo a Bíblia era o memorial de manifestação de Deus, de prodígios diante de Faraó. Contudo, amados irmãos,
Bíblia diz que dentro desta arca havia esses 3 memorial, a ponto, meus amados, que a Bíblia nos ensina que nos dias do sacerdote ali, diz a Bíblia que os filhos de Israel saíram para uma batalha contra os filisteus, e diz a Bíblia que eles saíram sem consultar ao Deus de Israel. Eu não sei se vocês já observaram, mas havia um costume na nação de Israel, que todas as vezes que Israel era convocado para uma guerra, para uma peleja, a primeira coisa que eles faziam era consultar a Deus, para saber se Deus estava naquela batalha e se Deus garantia a vitória. E a segunda coisa que Israel fazia através da sua liderança é que eles levantavam um altar diante de Deus. Haja vista que este altar, segundo a Bíblia, era uma confirmação de Deus naqueles dias. Mas diz a Bíblia que Israel entra na guerra, entra na peleja, e para surpresa de todos, Israel é derrotado. E nós sabemos que esta derrota foi por conta que eles não consultaram a Deus. E agora Israel volta derrotado, envergonhado, porque não entenderam que é Deus que determina a batalha, é Deus que determina a guerra. Até mesmo que está escrito que o Senhor, Ele é o Deus da guerra. A Bíblia nos ensina em Isaías 55 e verso 6 que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o que é que acontece? Eles vão para a guerra sem consultar a Deus. Amados irmãos, essa geração, ela tem que entender uma coisa: nós estamos em guerra em todas as áreas da nossa vida, e nós precisamos buscar ao Senhor e manter a presença de Deus na nossa vida, para Deus garantir vitória e o nome dele ser glorificado na nossa vida. Se você entende, levante a mão, abre esta boca e manda glória para Jesus Cristo, porque esta presença, ela é real. Eles vão para a guerra e voltam derrotados, e ainda mais, voltam envergonhados. E o Senhor falou: o meu povo não será envergonhado. Diga para a sua irmã: o povo de Deus, sangue e fogo, diga forte: o povo de Deus não será envergonhado. Diga, porque quanto maior for a luta, maior será a presença de Deus na tua vida. Vale glória. Nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra, e tudo que o reino das trevas está querendo é aplacar
presença de Deus na tua vida. Mas Deus nesta tarde te manda dizer que maior é aquele que está conosco, e a vitória ela é garantida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão, abra a sua boca e celebre, porque nesta tarde vai ter vitória. Vitória é vitória na tua vida e na tua história. Valorize essa presença. Anele esta presença. E eles perderam a guerra e voltaram decepcionados, porque não tem coisa pior de você entrar numa guerra e sair derrotado. Diga assim comigo: derrota não é coisa de cristão. Diga assim: Deus me chamou, não foi para ser nem vencedor, foi para ser mais do que vencedor. Está escrito: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a palavra que ele falou se cumprirá. Eles voltaram derrotados, decepcionados, desiludidos e envergonhados. E eles disseram: vamos essa próxima vez levar a arca da aliança. E foram para a batalha a segunda vez. E grande foi a mortificina. Porque diz a Bíblia que nessa segunda batalha morreu Eli e Finéias. Diz a Bíblia que morreu Ofnis e Finéias, e foge o homem de Benjamim e chegou a Siló. Siló, todos os anos, Siló era o lugar propício da manifestação da glória de Deus, porque era em Siló que havia um templo de adoração ao Senhor. Era em Siló que de ano em ano Ana subia para adorar ao Senhor, e era em Siló que havia o instrumento sagrado, a arca da aliança. E diz a Bíblia que ele volta, e ele vai direto para o templo. Israel derrotado, e quando ele entra no templo, ele observa o sacerdote Eli, que estava no templo, sentado junto ao pilar do templo, e ele pergunta: e a arca? O que aconteceu com a arca? Porque nesta batalha, grande foi a mortificina, como eu falei. Morreu os filhos do sacerdote Ofni e Finéias, e ainda mais, a arca foi capturada, foi levada. E diga-se de passagem que às vezes nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. E quando ele entra no templo, o sacerdote não pergunta nem pelos filhos, ele pergunta logo pela arca, porque o mais importante na vida do cristão é a presença de Deus. Se a gente perder essa presença, a gente está perdido. O mais importante na tua trajetória diária não é o teu conhecimento acadêmico, não. É bom, e não estou fazendo aqui a apologia ao erro, não, mas eu estou dizendo que a melhor coisa na nossa vida é a presença de Deus. E eles perderam
A Bíblia diz que quando o sacerdote ouve que a arca foi tomada, que os filhos foram mortos, diz a Bíblia que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E o que aconteceu, pregador? A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava gestante para dar à luz, e naquele momento, precocemente, dá dor de parto, e nasce uma criança, e ela coloca o nome da criança de acordo ao evento que estava acontecendo. E o nome da criança é revelado aqui no capítulo 4, versículo 21. Quando ela tem essa criança precocemente, ela coloca o nome de Icabou, ou Icabote. Foi-se a glória de Israel. E com isso agora, Israel ficou sem a glória de Deus. Esta arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. E segundo a Bíblia, Israel agora estava uma presa fácil, porque não tem coisa pior na vida cristã do que a ausência de Deus na nossa vida. E agora, acabou, foi-se a glória de Israel. E o que fazer quando você procura a presença de Deus na sua vida que não encontra? Até mesmo que o salmista, no Salmos 24, versículo 8, ele vai perguntar: mas quem é este Rei da glória? Ele disse: o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. Você lembra que Moisés, no capítulo 33 e verso 17 do Êxodo, ele disse: não nos faça sair daqui sem a tua presença. Ou seja, Deus nos trouxe aqui nesta tarde para nós aprendermos, primeiro, valorizar a presença de Deus. Em segundo lugar, Deus nos trouxe aqui para nós nos envolvermos na presença de Deus, porque tem pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar, mas Ele diz: eu irei diante de ti, despedaçarei os ferrolhos. Eita glória, eita meu Pai, Heremando Camassúria. A presença dEle é ela que faz você se levantar em tempos de crise. A presença de Deus, ela é insubstituível na tua vida. Que foi que o profeta Oséias disse? Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu disse aqui no começo que a presença de Deus, ela é inegociável. Não tem negócio para a presença de Deus. Eita glória! E agora, Israel ficou cativo. Se estabeleceu uma crise em Israel. E os filisteus agora levaram a arca e colocaram dentro do templo de Dagom. E colocaram lá e disse: o Dagom vai humilhar o Deus da arca dos hebreus. Mas diz a Bíblia que durante a noite
o Deus da arca, eita glória, o Deus da tua vida, eita glória, está escrito, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, porque a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Levanta esta mão e mande glória para Jesus. Diga para seu irmão, não vai ficar assim não. Diga assim, quem levou o que era seu, diga para ela aí, com sabor de mel sem dar diabetes, vai ter que devolver. Diga para ela, vai ter que devolver. Glória a Deus, porque está escrito que praga alguma vai chegar na tua tenda. Está escrito que a quem Deus levanta, Ele se responsabiliza. E Deus está dizendo, quem levou vai ter que trazer. Eita glória. Não vai ficar barato assim não. Deixa eu usar a linguagem nordestina. Não vai ficar desse jeito não. Deus não vai deixar o inimigo fazer festa com aquilo que é seu. Não, você não entendeu não. Diga para sua irmã, Deus não vai deixar o inimigo fazer festa com aquilo que é seu não. Quem levou vai ter que voltar para devolver. Porque Deus está entrando na guerra, Silane. Deus está entrando na guerra, Sandra. A guerra não é tua, a peleja não é tua. Ele vai entrar na guerra, e quem levou vai ter o trabalho de voltar para te entregar de novo. Eita glória, remanda camassúria. Eita glória, quando não tem a glória tem pestilência. Quando não tem a glória a enfermidade faz festa. Quando não tem a glória o inimigo, glória a Deus, quer fazer você de gato e sapato. Mas Deus está dizendo, eu te levantei para este tempo, eu te levantei para esta hora, eu te levantei para esta época. E o que Deus falou para a tua vida vai ter que acontecer ainda este ano. Eita glória. Deixa a terra se abalar. É assim, irmã Cristiane. Mãe Cristiane estava agora há pouco, umas 10 horas da manhã, e a terra começou a tremer lá nos Estados Unidos. E ela disse, está tremendo tudo aqui. Eu disse, deixa tremer. Glória a Deus, o controle está na mão de Deus. Oh glória, quando Ele fala, a terra não só treme, ela se derrete. Glória a Deus, está escrito que há o rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Bramam as nações, reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a assolação tem feito nessa terra. Ele põe o termo à guerra. Diga comigo, a guerra acaba hoje. Aí eu me lembro, irmã Marinalva, pastor profetizou para mim e disse assim, acabou de entrar um valente lá, mas está entrando outro mais valente ainda. Quem é ele? Jesus de Nazaré, J de justo,
E de eminente, S de santo, U de unigênito e S de Senhor dos senhores. Está escrito: por um caminho ele vem contra ti, mas por 7 caminhos fugirá diante de ti. Celebre nesta tarde, porque a glória da última casa, ela vai ser maior. É necessário que o diabo se levante, e quanto mais ele se levantar, maior vai ser a queda. Diga assim: o valente entrou lá, não foi? Está tentando bagunçar lá dentro, não é? Diga para ela aí: mas está entrando outro mais valente ainda, e vai botar o valente para correr. Eita glória, vai fugir por 7 caminhos. Se não tiver caminho para fugir, Deus vai abrir, vai dizer: pega o beco, estou chegando. Sou providência, sou saúde, sou libertação, sou salvação, sou prosperidade. Ele vai entrar na guerra, é hoje. Quem vai adorá-lo, quem vai adorá-lo, quem vai adorá-lo, quem vai adorá-lo, quem vai adorá-lo? Levante a mão aí, levante, levante, levante. Você internauta, onde você está aí agora, seja em Portugal, seja na Suíça, seja na França, seja nos Estados Unidos, receba agora esta presença, porque ela está entrando agora em ação. Eita! Colocar a arca em um lugar impróprio. Você sabia que Deus sabe a quem Ele dar a glória dele? Não é todo mundo que está preparado para carregar a glória de Deus, irmãos. Porque a minha Bíblia diz, irmã Cedilma, que cada um fique na vocação que foi chamado. Deus sabe quem é que consegue carregar a glória. A glória de Deus não podia estar dentro do templo de Dagon, não. Porque Deus, Ele é maior que Dagon. Ele é maior que o teu problema. Ele é maior que a enfermidade. Ele é maior que o câncer, é maior que a AIDS. É maior que o terremoto, é maior que o maremoto. Eita glória, sabe o que é que Deus está me dizendo? Tem alguém aqui passando por um grande terremoto. Mas não se preocupe não, que eu estou nesse terremoto. Tem alguém aqui passando por um maremoto, mas Deus está dizendo: eu também estou neste maremoto. Tem alguém passando aqui por uma turbulência, mas Deus está dizendo: eu estou apaciguando esta turbulência, e este terremoto ele vai ter que me obedecer. Quem vai adorá-lo aí? Quem vai? Foi-se a glória de Israel. Era a mesma coisa que dizer: estão perdidos. E agora, quando a arca está dentro do templo, o Senhor entra no templo. Quando é no dia seguinte, quando os filisteus vieram olhar o Deus deles, Dagon estava com a cara no pó, humilhado, derrotado, porque uma coisa é mexer com quem não tem a glória. Não, você não entendeu não. Eu vou dizer para os irmãos lá nos Estados Unidos entender. Uma coisa é mexer com quem não tem a presença de Deus, e outra coisa é mexer com quem tem a presença de Deus. Diga para ela aí: quem tem, tem. Diga para ela: então não me atrapalhe. Quem tem, tem. E quem tem não precisa dizer que tem. Porque quem tem, até quem não quer ver, vai ver que tem. Eita, meu Deus, olha Mary.
quem tem, até quem não quer ver que tem, vai ter que ver que tem. Não se prive daquilo que Deus tem na sua vida não, minha irmã. Deus tem coisa grande. Deus quer fazer coisa grandes. Pergunte para mim por quê? Porque está escrito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A minha Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O apóstolo Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E agora, levantaram Dagon e colocaram no seu lugar. No outro dia, na noite anterior, Deus entra de novo no templo de Dagon. E agora Deus entra com a espada. Aí corta o braço de Dagon, corta as pernas de Dagon, corta a cabeça de Dagon. Porque, irmão, mexer com Deus é coisa séria, é ou não é? Olha ele para cá. Você falar assim: assim diz o Senhor, você não está falando o nome do Senhor daqui da terra, não. Você está falando o nome daquele que fez o universo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Ele fez o sol, a lua, as estrelas. Em resumo, ele fez o universo. Eita! E ele chama cada estrela, cada uma delas, pelo seu nome. Está escrito, Miri, que todas as nações perante ele é como um pingo de água no fundo de um balde. Olhe para sua irmã e diga assim: Deus não perdeu e não vai perder o controle. Sabe o que é que Deus está esperando? Que você coloque o controle da sua vida na mão dele. Quem é que sabe quantos cabelos tem na tua cabeça? Quem é que sabe quantos passos você deu na terra até o dia de hoje? Quem é que faz o mudo falar? Quem é que faz o surdo ouvir? Eita glória! Quem é que limpa o leproso? Quem é que purifica o leproso? Quem é que ordena para o câncer de mama, para o câncer de ovário, para o câncer de útero sair? Quem é que ordena? Eita meu Deus! Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu estou revelando a minha glória em você. Eu estou manifestando a minha glória em você. E não vai ser Dagon do século 21 que vai atrapalhar a minha glória na tua vida. Aí pegam, de manhã eles vêm, quando entra no templo, encontra Dagon sem cabeça, Sandra, sem braço, sem perna. Aí eles entram em parafuso e eles dizem assim: o que faremos com a glória do Senhor? Como é que a gente vai para se livrar disso aqui? Porque começou a aparecer problema no meio deles. Porque a arca da aliança estava no lugar errado. Irmão, é possível a glória de Deus se manifestar no lugar errado? Ou está no lugar errado? É possível. Se manifestou aqui, dentro do templo de Dagon, e eles entraram em parafuso e disseram: que faremos com a glória de Israel? A ponto que começou a aparecer entre eles enfermidades, porque a glória era uma exclusividade. Meu Deus, isso aqui é forte. Diga assim: a glória de Deus era exclusividade. Diga assim: só para os filhos de Israel. Diga assim: a glória é só para os filhos. Você não entendeu não? A glória, ela é para você. É uma exclusividade para você. Ele disse: a minha glória a outrem não a darei. Mas ele diz que essa glória aqui era uma manifestação visível
da presença de Deus para se manifestar no mundo físico. Ou seja, aquilo que você não está vendo é aquilo que está preparado para a tua vida. Eita glória! Glória a Deus! Isto aí se chama fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É fé. Então nesta tarde eles fizeram de tudo para devolver a arca, porque a arca estava nas mãos erradas. Quando a arca de Deus está nas mãos erradas, as pessoas não prosperam. No lugar de vir bênção, vem maldição. E o que aconteceu? Colocaram a arca, em cima de um carro de boi e mandaram de volta para Israel, cheia de ouro. Porque uma coisa, alguém levou de uma forma, mas vai vir de outra. Você crê nisso? Diga assim: prepare o grande culto em ações de graça, porque o que levaram vai voltar, mas vai voltar valorizado. Eita glória! Eita glória, Silânia! Vai voltar. Se tinha valor, vai ter muito mais valor ainda. O lugar está reservado para você. Eita glória! Ou seja, levaram de um jeito, levaram prejuízo e ainda colocaram o ouro dentro disso. Olha, leva isso aqui não dá para mim não. Porque a glória de Deus é uma exclusividade só para os filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor para todos.